Olá pessoal, eu estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E dando continuidade então aos temas da comunidade do canal Frater, eu venho trazer mais um tema para vocês. Dos muitos temas que eu tenho bastante tema. Estou muito contente por ter bastante temas, né, para serem tratados. Estou com bastante temas aí na comunidade e vou dar um pulinho lá na aba comunidade para falar de alguns dos temas para vocês. Agora, alguns dos tópicos, né? Aqueles que não têm muito costume, né, de fazer uma visitinha à comunidade. Ó, há 3 dias atrás eu falei do andar pelo autismo, né, que está no vídeo anterior, sobre o médico que falou que o Raoni queria caminhar pelo autismo. Foi um vídeo muito interessante, acho muito interessante vocês assistirem esse vídeo. Eu tenho um tema para tratar se no autismo existe o efeito placebo. Tenho o autismo e o intelecto resistente, que é um tema muito interessante também. Autismo e suas doutrinas, que é bem interessante. E por que a ciência precisa agregar uma patologia ao autismo? Hoje eu quero tratar sobre esse. Já faz 5 dias que eu iniciei esse tema, então acho que está na hora de tratar sobre este tema, que é muito curioso. Depois eu tenho outros, né? Há 5 dias atrás também eu coloquei quando o autista começa a entender a similaridade e socializa. Então, bater um papo sobre isso eu acho muito interessante. Uma dormência superada há 6 dias atrás, eu já publiquei esse vídeo, tá? Só vocês procurarem aí na aba vídeos. Como trabalhar a dormência primária e a dormência secundária no autismo eu ainda não tratei, mas vai ser muito simples depois que vocês lerem e assistirem, aliás, os 2 vídeos sobre dormência, né? A dormência e a dormência superada. Vai ser muito mais fácil vocês entenderem o que é uma dormência primária e o que é uma dormência secundária, né? E aqui há 6 dias atrás também, meu filho autista come papel, ou minha filha autista, isso revela alguma deficiência intelectual? Tá publicado esse tema, tá? É só vocês clicarem aí na aba vídeos. Autismo e a quebra de dormência foi há 7 dias atrás e também tá publicadíssimo, só vocês assistirem, tá? Então vamos lá para esse tema que há 5 dias atrás eu levantei ele, que é por que a ciência precisa agregar uma patologia ao autismo. Eu tenho mais temas lá para baixo, tá, galera? Mas dentre os principais e os mais interessantes agora que complementam os vídeos passados estão esses. Bom, para a gente entender por que a ciência precisa agregar uma patologia ao autismo, a gente precisa ter uma ideia geral, né, da história da humanidade e quando a humanidade ela começou a se interessar pelo conhecimento, né, e até onde, né, ela entendeu as coisas e até onde ela começou a fazer ciência, né? Então tem um divisor de águas aí, né? Tem um momento em que a humanidade ela mais filosofava, né, e mais fazia os seus inquéritos no mundo e questionava, né? Agora, a partir do momento que a humanidade ela começou a fazer experimentos,
aí a humanidade ela começou a aplicar então, né, a dar início aí a uma ciência e a coisas comprovadas. Na verdade, a comprovação ela é necessária, né, em primeira instância, para manter a seguridade, né, a segurança daquilo que você vai aplicar, né? Então você precisa comprovar, ter uma certeza e um controle para você ter uma segurança, primeiramente individual daquilo que você está fazendo e para depois você não comprometer a comunidade de uma coisa que você vai fazer. Então, as comprovações e as lógicas determinísticas dentro da área da ciência, ela é justamente para você não extrapolar e não cometer exageros, né? Se você não tem certeza de uma coisa, você tem que tomar cuidado. Então, esses cuidados que requer para que você tenha firmeza naquilo que você vai fazer, esse caminho até você conquistar essa firmeza, isso é a promoção da ciência, em tese, né? Só que tem pessoas que não entendem dessa forma, né? Tem pessoas que elas não entendem que o princípio de tudo foi por conta da securidade, né? E da gente, obviamente, não sair fazendo qualquer coisa. Tem pessoas que simplesmente, unicamente entendem que o único objetivo foi para a gente não sair falando qualquer coisa, né? Que a falácia, ela comprovaria para outras pessoas ou levaria outras pessoas a erros de interpretação ou a erros de dedução, né? Também tem determinada lógica, só que a falácia sem aplicação, ela não leva você propriamente assim ao erro, porque o que vai levar determinadamente você ao erro é a aplicação daquilo que você não tem certeza, né? Agora, a partir do momento que você vivencia falácias ou vivencia culturas que não necessariamente são reais, não tem problema, em tese. Por quê? Porque, do contrário, a gente não aplicaria as culturas históricas, né? As historinhas, né? Para crianças, aquelas historinhas até que não são verdadeiras, são fantasiosas, né? Então essas coisas elas ajudam a criança, de certa forma promove na criança, né, uma capacidade abstrativa, né? Um exercício para que ela comece a ter capacidade de abstração, tá? Então, o princípio básico da ciência é no momento da aplicabilidade, mas hoje nós temos um grande embate, né? Quando a gente vê aí canais, quando a gente vê aí pessoas dentro da política debatendo e questionando coisas, dá a entender que a ciência também ela evita uma falácia ou evita um conto de fada, um mito, né? Quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Uma pessoa ela pode seguir uma mitologia, desde que ela queira é, se se valer daquilo, né? Se ela, por exemplo, a gente assiste um filme de ficção científica sabendo que não é verdade, né? E a gente sabe, por exemplo, que se a gente assistir o Super-Homem, a gente não pode pular da janela, porque senão a gente vai morrer, né? Seria mais ou menos assim. A gente sabe que a gente não tem o mesmo poder do Homem de Ferro, o mesmo poder do Incrível Hulk, que aquilo é uma ficção. Então, a ciência em si, né, ela não se mete nessas questões, porque é o ser humano querendo imaginar, querendo sonhar, tá? A ciência ela vai se meter quando o ser humano ele começa a aplicar, quando ele decide aplicar alguma coisa. Ele fala, eu vou fazer um experimento, eu vou subir nessa escada e vou pular esses 2 degraus. Aí a ciência começa a entrar no meio. Por quê? Porque a ciência ela vai te ajudar a manter um padrão de segurança para aquilo que você vai executar. Então ela vai exigir que você faça um levantamento, exigir que você faça uma avaliação de cenário,
exigir que você avalie todos os repertórios, né, possíveis da sua ação, exigir que você faça um levantamento de pesquisa para saber quantas pessoas pularam e quantas se machucaram, exigir que você conheça o solo, exigir que você conheça o material onde você vai subir, se é seguro. Então a ciência ela começa a entrar, ela começa a fazer parte no quesito segurança em si, né? Agora no quesito pensamento, né, no quesito sonhar, a ciência não entra, senão ela entraria em Hollywood e falaria assim, olha, tá tudo errado isso daqui e vocês não podem fazer esses filmes, né? Vocês não podem promover com que as pessoas sonhem. Então a pessoa sonhar é uma coisa, a pessoa aplicar desmoderadamente é outra coisa completamente diferente. Isso precisa ficar bem claro, né? Então por que que a ciência hoje ela precisa aplicar, ela precisa acrescentar uma patologia ao autismo? É porque, em tese, ela precisa assegurar o autista de alguma coisa. Se ele não tem nada a ser assegurado, né, entende-se que ele está vivendo comumente como qualquer outra pessoa. Ele precisa de, ele precisa de substâncias que a ciência precisa segurar. Não sei se dá para vocês entenderem. Isso é para tudo quanto é tipo de coisas que a ciência começa a ganhar campo, né? Agora, se a gente pegar na história, né, os embates científicos, né, se a gente pegar na história a questão da não aplicabilidade, né, a questão quando o ser humano ele começou a entender que dava para a gente abstrair da natureza uma lógica, né? Por exemplo, o Sócrates, né, ele fala assim: nós não conhecemos as coisas tal como ela é, né? Só sei que nada sei. Quando ele diz isso, né? Quando o Sócrates diz isso, ele está dizendo que ele não sabe. E a partir do momento em que ele toma conhecimento de que ele não sabe as coisas, é que ele começa a ter o conhecimento verdadeiro. Porém, tem pessoas que acham que isso é um paradoxo, né? E não compreende um ponto interessante de Sócrates, né? Que é o exato momento em que ele diz assim: as coisas elas já possuem, né, uma inteligência em si. E essa inteligência que elas possuem, nós não nascemos inativamente, né, ou inatamente, aliás, né, nós não nascemos de maneira inata já compreendendo. Diferentemente de Aristóteles, né, que Aristóteles ele já coloca que nós também somos parte essencial, né? Assim como as coisas são essenciais, o ser humano também de certa forma é essencial. E daí então levou-se a um pensamento mais ateísta, né? Ou anti-essencialista, né? Como vocês queiram entender, né? Eu compreendo o ateísmo como um anti-essencialismo, né? Que algumas pessoas começaram a denotar que a existência ela também precede de certa forma a essência, porque nós de certa forma somos uma essência. Então isso resolve muitas coisas no campo ateístico, né? No campo ateístico. Porém, a gente não pode tocar muito no campo ateístico porque os ateístas eles ainda são muito melindrosos com relação a isso, né? É a mesma coisa de você tentar tocar no campo autístico e os autistas não deixar você dialogar sobre autismo. O Luiz Felipe Pondé agora fez recentemente um comentário sobre autismo na Folha de São Paulo e ele já teve muitas negações nas redes sociais dos autistas que se ofenderam dele ter tocado no assunto. Então você imagina se você de repente faz uma proposição sobre o autismo, né? E isso ofende o interior, aliás, uma proposição sobre o ateísmo, isso ofende o interior do ateísta, né? Existem muitos ateístas que carecem de lógica para compreender o que é o ateísmo na essência, né? E de onde que na verdade surgiu o ateísmo, que o ateísmo ele não é apenas uma pessoa que vai lá e diz assim, não quero mais acreditar nisso ou não quero mais acreditar em nada, né? Mas a compreensão
do porquê, né, que começou-se a pensar sobre ateísmo. E o raciocínio ele é bem lógico, ele é bem claro, né? A partir do momento em que você se entende, né? Que você se dignifica também na sociedade ou no planeta, seja no planeta ou como ser vivo, você começa a compreender que dentre as essências você também faz parte de uma essência porque você tem uma existência. Então, os anarquistas e os ateístas eles começaram a fazer algumas publicações dizendo que a existência precedia a essência, porque ela era, se não tão importante quanto, era mais importante, por ser uma existência propriamente dita, ou por ser vida, né? E até hoje tem esses embates, né, de ser ou não ser, né? Como William Shakespeare propunha, né? As grandes questões era ser ou não ser, porque as coisas inanimadas também possuem existência, então elas são, né? Agora nós possuímos algo que é, se é divino não sabemos, mas nós possuímos algo que a ciência biológica categoricamente ela diz que é diferente, que é a vida, né? Então a vida ela começa a partir do momento que uma célula ela consegue se reproduzir sozinha, né? Ou através de um feito sexuado, né? Mas a matéria inanimada em si ela não consegue executar isso. Então a matéria inanimada em si ela não consegue executar de certa forma essa morfologia celular, porém a matéria inanimada existe, né? Então ela tem uma existência, mas não vida. Então a vida ela começa a se diferenciar de certa forma da existência, né? Eu separo essas coisas, pessoal, porque quando quando Sócrates ele começou a questionar sobre não sabermos, ele estava preocupado, na verdade, ele nem auria certos paradoxos, né, que hoje a língua portuguesa entende como paradoxo. Mas ele estava preocupado, na verdade, com as coisas essenciais que já existiam. Ou seja, se antes da nossa existência já existia coisas, né, e que se moviam e que criavam e que interagiam entre si e davam um resultado químico, davam um resultado articuloso, né, sem saber na época que isso era ciência, né, mas interagia-se entre si e isso já era de certa forma inteligente, né, isso produzia resultados. Então começou-se o pensamento das designações, né? Para cada coisa que acontece, eu designo um X de denominação, né? Então, por exemplo, uma coisa A acontece junto com uma coisa B e eu tenho um resultado C, né? Porém, nem A é A, nem B é B e nem o resultado C é C, mas eu estou propondo e estou aurindo um conhecimento à parte, né? Então isso, por que que é chamado de falseamento, né? Até hoje muitas pessoas não conseguem entender, né, o que que é o falseamento na ciência, né? Tem pessoas que falam, o falseamento são coisas que são submetidas à comprovação, né? Mas por que que é chamado de falseamento? Então deveria ser comprovamento, comprovação, né? Mas por que que é falseamento? Porque na verdade você está falseando aquilo que já existe, tá? Você não sabia disso, né? Você vê como é interessante aqui o canal Frater também é cultura. Então é chamado de falseamento o processo que você consegue submeter uma coisa a uma análise verdadeira, a uma análise de lógica verdadeira. Por que que é chamado de falseamento, né? Uma coisa que se submete à comprovação, porque na verdade você, ainda que você está tentando submeter essa coisa à comprovação, você precisou designá-la falsamente, ou seja, você precisou agregar a ela designações que não eram próprias dela, mas acompanhá-las. Por exemplo, quando eu vou acompanhar a construção ou a duplicação de uma célula e eu quero saber como é que funciona o complexo de Golgi, eu coloco ali, né, um fóton, digamos, né, ou acompanho ali uma substância energizada para ver até onde ela vai iluminar e por onde ela vai passar dentro da célula. Se eu não fizer esse acompanhamento, né, via fóton, via
energia, né, eu não consigo manter, né, o meu acompanhamento linear. Então eu perco a realidade dos fatos. Então eu preciso impregnar algo. Então tem numa célula, por exemplo, o azul de metileno. Você coloca a impregnação do azul de metileno numa célula para que ela se torne colorida, para que você consiga acompanhar e diferenciar a célula do meio ou a célula de uma bactéria, por exemplo, né? No momento da observação. Se você não fizer esse falseamento, você não jogar cores mentirosas, né? Porque a célula, na verdade, ela não possui cor no microscópio de luz. Então, mas se você não jogar, né, esse efeito fotossintético nela, você não vai conseguir fazer o acompanhamento. A mesma coisa é quando você está analisando uma coisa cientificamente no âmbito macroscópico, né? Você está observando um buraco negro, mas você olha lá, tá todo o buraco negro tá azulzinho lá, ou vermelho, girando, ou negro mesmo emitindo fótons azuis, mas na verdade ali tá tudo escuro, né? Ou claro porque ele está engolindo, por exemplo, um sol. Mas a NASA, quando ela faz uma foto, ela colore para a gente conseguir diferenciar as várias partes, né, do evento, né, do espaço amostral ali, ok? Então, a isso nós denominamos de falseamento, né? Nós falseamos para a gente poder trazer à luz um, dentro de um campo falseável, trazer à luz aquilo que nós queremos entender, tá? Então vocês imaginem a sociedade, quando a gente fala aqui na diferenciação entre o ente primário, entre a primariedade, que eu comento muito aqui no canal, e a sociedade ela é dotada de vários itens falseados, né? Porque na verdade tudo que se construiu na sociedade de lógico e de verdadeiro colheu-se de uma coisa que já existia. Como eu coloquei aqui no canal por várias vezes, né? Eu citei alguns exemplos, por exemplo, uma árvore tombou, o ser humano entendeu que passando por cima da árvore a gente conseguia atravessar um rio, mas ele auriu esse conhecimento e construiu uma ponte. Na verdade, ele precisou enxergar o evento verdadeiro que já existia inteligentemente na natureza para que ele pudesse falseadamente construir, então, um benefício para si próprio. Então, uma ponte é algo construído falseado daquilo que é real, tá? Então, por isso que é chamada de falseamento, ok? Então, tá. Por que que a ciência precisa agregar essa patologia ou ela precisa colher essa patologia? Porque se ela não enxergar uma patologia, né, o autista em si ele está vivendo na primariedade, né? O evento da primariedade, né, ele é um evento em que ela não consegue falsear. Quando ela falseia uma convivência da primariedade, ela está falseando um ser vivo que está vivendo normalmente. Então ela precisa de uma patologia, ela precisa de uma coisa que distingua de fato e que seja alguma coisa que ela precisa elucidar através de uma designação e da importação de uma lógica, né? Agora, se ela pega, por exemplo, um autista que ele consegue fazer tudo e ela não agrega ou não enxerga ou não consegue distinguir uma patologia, fica difícil até para o médico diagnosticar o autismo, né? Então, a ciência ela não consegue ir muito a fundo, né, no detalhe, aonde transita e aonde começa a ficar filosófico, né, a coisa, onde começa a ficar, ou eu poderia até dizer quântico ou filosófico, porque a ciência quântica agora, né, ou melhor, a física quântica, ela começou a entender, né, ela começou a reinterpretar a ciência e começou a entender que a ciência deveria fazer as pazes com a filosofia, né, porque na verdade a física quântica ela derrubou muitos quesitos, né, da ciência tradicionalista, né? Então ela trouxe aí uma reflexão para um espaço de eventos, né, e demonstrando aí que muito dos eventos que acontecem na natureza e no universo
quântico são amostrais, né, e são estatísticos, né? Então, a necessidade é grande aí dela começar a fazer as pazes com a filosofia. Mas os cientistas, eles resistem muito a isso. Por quê? Porque o cientista, quando ele chega na bancada, né, quando ele precisa apresentar uma comprovação de uma coisa nova, de uma coisa inovadora, não adianta ele ficar só falando, né? Ele falar só, somente falar apenas, muitas vezes, dependendo da pessoa que está na bancada, não é suficiente. É preciso comprovar, é preciso demonstrar. E o autismo tem aquele autismo, quanto mais leve, ele vai chegando em minimitudes, né? Ele vai chegando em detalhes, em riquezas de detalhe, que fica difícil comprovar, fica difícil a gente é, agregar algum item de segurança ou algum item que seja necessário à interferência da ciência, justamente pelo fato do autista ele fazer tudo que o não autista faz, digamos, né? E não conseguir se detectar aí nada que seja tão diferente, né? Então, quanto mais leve, fica mais difícil, né? Então, quando vai trazendo aí, ou quando a gente vai é, subindo aí, né, para outros tipos de moderação, né? Moderação 2, moderação 3, né? E vai começando a entender que alguma patologia, alguma comorbidade, ela é subjacente ao autismo, a ciência ela toma mais campo, né? A ciência ela ganha mais ação, né? E é onde ela começa a conseguir agregar, né? Então, se você vê muitos profissionais, né, que trabalham com o autismo, falando com propriedade sobre coisas, sobre autismos e sobre fatos de moderações elevadas, né? De moderações a um grau 2 ou uma moderação 2 e com tantas comorbidades, porque fica mais fácil e mais seguro para a ciência comentar, né? Agora, a grande questão aí, né, é que a ciência ela precisa acrescentar para ela conseguir falar com segurança, né? Porém, se você coloca uma comorbidade que não tem nada a ver com o autismo, você está falando com segurança de uma coisa que não é o autismo, né? Por exemplo, você está agregando uma hidrocefalia ao autismo, né? Você está falando sobre uma consequência hidrocefálica ou uma consequência de expansão neuronal, né? No autismo. Se você pegar vários casos de autismo, muitos deles terão e muitos deles não terão. Se a gente pegar a maioria que não tem, então é uma coisa específica, né? É uma coisa muito à parte, né? Então a gente não consegue generalizar. Mas o cientista ele fica mais confortável para abordar, porque a abordagem ela é mais comprovável, ela é mais falseável. É possível denotar, por exemplo, né? A gente consegue, dentro de uma ressonância ou de repente de um encefalograma, a gente consegue denotar algumas diferenciações e alguns falseamentos, né? Então, falseando, o autista não, o cientista, ele consegue apresentar alguma objeção ou apresentar algum diagnóstico mais plausível e fazer uma análise mais completa e mais determinística para o seio familiar, né? Agora, quanto mais leve for esse autismo, mais difícil vai ficando para o cientista, né? Mais difícil vai ficando para o profissional. Porque a gente entra muito no cunho filosófico, né? A gente acaba entrando na questão do diálogo, na questão de ser ou não ser, na questão, né, ali do quesito psicológico, onde o quesito psicológico é mais difícil de comprovar, porque neurologicamente não existe algo que se comprove, né? Que nem o Raoni, que mesmo você detecta que tá tudo beleza, o exame neuronal, só que você percebe no comportamento, mas o comportamento em si, né?
ele de certa forma ele não é uma comprovação, porque ah, várias crianças se comportam de maneiras diferentes, né? Então tem criança que ela é mais parada, tem criança que é mais calada, tem criança que fala mais, tem criança que pula mais, tem criança que é histérica, né? E você encontra uma sorte, uma leva de possibilidades, um leque de possibilidades. Então fica muito complicado, né? Aí tem aquelas questões, quando você vai diagnosticar, ah, mas o seu filho não fala, pode ser que ele não esteja ouvindo também para poder falar. Aí você tem que fazer ali os exames, né? Conversar com o oftalmo, né? Com o oftalmo, com a parte da audição, né? E você tem que conversar com neurologista, você tem que conversar com a acuidade visual e vários profissionais, né? Ah, logicamente, né, que esse grupo de profissionais eles vão ajudar na detecção, mas muitos profissionais podem dar a sua avaliação, né, dependendo da, da quantidade de evidências, né, ele pode dar a sua avaliação negativa ou positiva, né, com veemência. Ele pode dizer, olha, aqui eu não vejo nada, da minha parte está tranquilo, não tem nada irregular. Aí, às vezes, para fazer um fechamento total, você precisa do aval dele, né? Que os outros também é como se fosse assim uma equipe, né? É uma equipe e a equipe um depende do aval do outro também, né? Para fazer um fechamento, né? E às vezes três desses profissionais da equipe eles dão uma análise, né? Efetuam uma análise e uma análise negativa, né? Fala assim, olha, não tem nada de mais aí, não tem nada de irregular e ele não dá positivo para o autismo, né? Então a coisa ela começa a ficar bastante minuciosa. É aí que vai entrando as questões da psicologia, da psiquiatria, né? E é aí que há a necessidade do trabalho que o canal Frater vem fazendo, que é o canal filosófico, da gente procurar filosofar mesmo, né? E entrar aí no campo, nesse campo onde vários pensadores ajudaram e contribuíram, né, a ciência a chegar até onde ela chegou hoje, né? Que muitas das coisas, tem muitos cientistas aí, eu comento até sobre isso do Marcelo Gleiser, né? Ele é um cientista, né? Hoje reconhecido, mas quando você vai acompanhando o trabalho, né? Você vai acompanhando o trabalho não só dele, mas de alguns cientistas físicos, algumas pessoas que estudam aí o universo, você não percebe assim as pessoas repassando ou reportando os filósofos do saber, né? Os filósofos pensadores que ajudaram a ciência a chegar até onde ela chegou. É como se a ciência ela tivesse ganho uma perna por si só, né? E ganho força por si só. Mas nós sabemos que, por exemplo, né? Citando um exemplo grande aí, o Sócrates ele foi, né? Um precursor aí do pensamento lógico, né? Desse pensamento de procurar extrair, né, a verdade daquilo que já estava, da inteligência que já existia nas coisas essenciais ou que já existiam na natureza, né? Então, simbolicamente, ele começou a externar isso para o povo. Por isso que ele causou grande inveja na época dele, porque ele estava começando a abrir a mente das pessoas para o conhecimento real, né? O conhecimento verdadeiro de como as coisas deveriam ser interpretadas. E a sociedade ela vivia dentro de um sofismo, né? Ela vivia dentro de uma falácia onde politicamente as pessoas tinham que acreditar naquele mito, né? Ou naquela mitologia, ou naquela ideologia política, né? De antigamente. E abrir a mente da sociedade era algo que incomodava muitos políticos e incomoda muito até os dias de hoje, né? Então você pensa, o autista, né? Se nós entendermos como pensamento socrático, né, que o autista ele está mais relacionado à essência, né?
o quanto isso irá incomodar ou o quanto isso já incomoda a política. Por quê? Porque se o autista está relacionado à essência, entender sobre o autismo vai ocasionar aí na, na sociedade uma revolução tremenda, porque a sociedade vai começar a pensar e a política, os políticos, eles vão começar a ter os mesmos resultados da época de Sócrates, que são os resultados mais negativos do desbravamento social, né? Que é a elucidação de muitas coisas que a gente não entendia nem mesmo no próprio colégio, né? Ou no colegiado, ou nem mesmo na faculdade. Nem mesmo na faculdade é ensinado essas coisas, né? Então, tocar no autismo dessa forma é uma coisa que a política não quer. Então a ciência ela vai precisar se contorcer, ela vai precisar trabalhar em cima do autismo da maneira que a política quer. Então ela precisa agregar uma patologia e aquelas patologias, né, que já são estabelecidas pela política como patologias já convencionais. Não sei se vocês conseguem entender. É muito difícil agregar uma coisa nova à política, porque a política ela vai entender o quê? Os políticos vão entender o quê? Que tudo que é coisa nova vai agregar mais gastos e ninguém quer que bata a sua porta e fale, olha, eu tenho mais cobranças aqui. Quem é que gosta disso, né? Então, o cientista muitas vezes ele vai ter que saber como lidar, né? E tem cientista que já, médico que já nem disfarça, né? Ele já sabe que ele não vai entrar naquela linha, ele não quer entrar naquela linha porque ele vai ter que desbravar uma guerra política, então ele já entra não dando diagnóstico mesmo, ele já entra com perfil, ele já entra com perfil de análise de análise de diagnóstico e ele já entende daquela forma e fala, ó, o meu jeito de trabalhar é esse. Aonde o paciente vai padecer muito na mão dos profissionais, porque cada profissional vai trabalhar de uma forma. E vai depender muito aí, logicamente, né? Vai depender muito aí do talento desses profissionais. Então, o médico, o psiquiatra, o psicólogo, ele vai ter que ter um talento muito grande, né? Por isso que eu estou sempre comentando sobre o trabalho da Ana Beatriz, né? Que é um trabalho bom, por quê? Porque mesmo ela tratando, ela agregando de fato essa patologia, você percebe que ela tem esse jogo de cintura, né? Ela tem esse quê de trazer as pessoas para esse universo, né? E de mostrar para as pessoas o quão difícil é essa transição aí de pensamento, né? Essa transição e essa compreensão. Porque existe a, a diferenciação do típico e do atípico, existe aí a descompreensão, vamos dizer assim, a não compreensão aí da, da sociedade que é mais politizada, né? E essa sociedade enfrentando aí todos os quesitos econômicos, né? Todos os quesitos globais que são discutidos globalmente, né? E dentro dessa nuvem de eventos, né? De, de eventos patológicos, né? De repente a gente tem que comentar sobre o autismo e tá ali o profissional ali no meio desse mar de eventos, ele tentando aí alocar o autismo na sociedade para que o autismo ele consiga aí ganhar de certa forma a sua notoriedade, né? A gente não fala aqui em destaque, mas uma notoriedade para que os direitos, né, sejam resguardados, né? Ele adquire os seus direitos e os seus direitos sejam garantidos, sejam estabelecidos e tal, né? Então, quando você vê alguns direitos garantidos, né? Quando você vê, por exemplo, para todos os efeitos, necessidade especial, né, pessoa portadora de deficiência, é porque o trabalho ali do médico ele foi um trabalho muito rigoroso, né? Foi um trabalho muito assim,
de muito talento, né, para sensibilizar ali a parte política, para sensibilizar ali a questão do legislativo, né, para que conseguisse, né, internalizar isso na família, né? Então a família pudesse ser, de certa forma, respaldada. Então vocês começam a perceber aí como é difícil, né, trabalhar essa questão, porque ninguém quer a despesa, né? E ninguém quer coisas novas. Então trabalhar esses reconhecimentos, até certo tempo atrás, o autista ele era considerado, né? Era definido ali num bolo de outras deficiências, tudo igualitário, né? Se você colocasse, por exemplo, ele estava junto com o DI, estava junto com a deficiência intelectual, e hoje nós sabemos que não, né? Nós sabemos que existe uma separação, né? A deficiência intelectual ela é uma coisa. Tem autista deficiente intelectual? Tem. Assim como tem autista que não é deficiente intelectual e deficiente intelectual que não é autista, né? Então nós temos casos de, de autismo DI e autismo não DI. Hoje o canal Frater ele está trabalhando a questão do autismo somente, né? Por quê? Porque nós precisamos, nós carecemos muito de entender o que é de fato o autismo, né? Então a gente aqui pelo menos eu procuro detectar as pessoas que são que têm mais a questão do autismo, né? Pelo menos assim, 90% da sua questão atípica seja o autismo, para que a gente consiga trabalhar e expor os comportamentos e a parte comportamental em si, né, do autismo, né? E o menor número de comorbidades possíveis para que a gente não mascare esse autismo, né? Porque a gente não acha, por exemplo, que questões de bipolaridade é autismo, né? E aqui no canal eu tenho colocado por que muita questão da bipolaridade às vezes é confundida no autismo. Peço para vocês clicarem na aba vídeos que tem lá um vídeo, um ou dois vídeos falando sobre a questão da bipolaridade, por que que isso é confundido, tá? No universo autista. E quando que realmente é bipolaridade ou quando que o autismo ocasiona isso, tá? Então é bem interessante vocês saberem. Para aqueles que quiserem que eu faça um vídeo à parte, aprofundando o assunto, dá para a gente fazer também, tá? Então essa questão de bipolaridade é uma coisa muito interessante porque ela demonstra, né, que o autista ele condiciona a bipolaridade, mas isso não significa que a bipolaridade seja uma comorbidade nele, né? Que interessante, porque a comorbidade às vezes é uma coisa que vem consequentemente, né? Ou que acaba resultando na, na, em outras questões, né? Ou que ele tem, além do autismo, também tenha, digamos, a bipolaridade, né? Então a comorbidade em si, né? Às vezes ela é elucida e às vezes esse quesito ele é um pouquinho complicado de entender porque às vezes a pessoa atípica com autismo ela tem apenas o autismo, mas o comportamento dela mascara uma bipolaridade justamente pelo fato do neurônio dela desconectar, né? Dela ter sinapses desconectadas, né? E ela esquecer um quesito e de repente iniciar outro. Então dá a entender que ela foi bipolar ali, né? Mas o autismo em si surgiu o efeito bipolar, né? O autismo foi o iniciador ou causador do efeito bipolar. Então, de certa forma, essa pessoa não é bipolar, ela é autista ainda, né? Ela ainda é definida como autista, cujo efeito resultou numa bipolaridade, só que não significa que ele vive na bipolaridade. Por quê? Porque quando não desconecta os neurônios, ele não é bipolar, ou ela não é bipolar, né? Agora, o bipolar propriamente dito, né? O bipolar, que ele vai fazer? Em um momento ele vai estar com a sua autoestima elevada, em outro momento com a autoestima baixa, né? Mas é uma questão à parte do autismo, né? Ok? Então, dá para a gente definir no conceito filosófico, no âmbito filosófico, dá para questionar, porque a gente tem
substâncias, né? A gente tem argumentos, né? Agora, nesse aspecto falseável fica um pouco mais difícil, né? Porque até onde a gente consegue falsear para conseguir realizar de fato as comprovações, né? Eu, por exemplo, tenho no canal agora 2 vídeos que eu realizei em que esse vídeo mesmo, se vocês colocarem no início dele, eu já estava com o tema na mente. Quando eu abri a tela, eu esqueci o tema. Eu precisei abrir a tela e ir lá e buscar o tema, né? Então eu tenho alguns vídeos mostrando que a sinapse ela desfaz. E quando ela desfaz, eu preciso ou reinicializar, porque recobrar não dá, né? Ou reinicializar, ou eu preciso dar um time para ver se eu consigo entender se foi uma desconexão ou não, né? Mas geralmente quando desconecta, raramente eu consigo reconectar, né? De um tempo para cá aconteceu mais isso, porque eu estou vivendo alguns momentos assim no meu trabalho, alguns momentos de bastante atenção, né? De bastante tensão, na verdade, né? E isso prejudica, né? Qualquer pessoa. Você vive sob pressão, né? Você vive preocupado, né? E o autista, quando ele está numa questão sob pressão, o resultado dele pode ser negativo, né? Então, ele pode ter alguns resultados negativos porque fica complicado para ele aí ter uma vida intelectual saudável, né? Então tá bem complicado essa questão de tensão, de tratar tensão e trabalho, né? Tensão e trabalho é um pouco complicado mesmo para o autista. Depois a gente pode até fazer um vídeo sobre isso. Mas galera, eu espero que vocês tenham entendido então o porquê que a ciência ela precisa desse agregamento, ela precisa agregar essa patologia, porque para ela pegar os casos de patologia, não que ela esteja querendo acrescentar, mas encontrar, ela quer encontrar essa patologia porque para ela fica mais fácil direcionar. Então, quando ela vai encontrando a patologia, ela pode, por intermédio da patologia, ir encontrando o caminho do autismo. Né? Diferentemente de uma pessoa que já tem um conceito de autismo, como eu tenho, por exemplo, aonde eu já dou o direcionamento. Né? Se eu tenho um conceito X de autismo, eu vou dando o direcionamento através do autismo até chegar na patologia, que é onde eu determino aqui no canal e sei quando não se trata de uma bipolaridade como uma atipicidade a mais, ou uma síndrome a mais, ou uma deficiência a mais, né? Mas algo oriundo de um comportamento ou de uma consequência do autismo, né? Porque o meu raciocínio ele parte do autismo. Né? Agora a ciência ela pode encontrar caminhos muito mais difíceis aí, porque quando ela entra, por exemplo, na comorbidade para chegar no autismo, ela pode dar o diagnóstico da comorbidade, como já teve casos de pessoas aqui no canal que receberam o diagnóstico de bipolar e ficou 20 anos como sendo uma pessoa bipolar. E depois desses 20 anos é que ele fazendo um diagnóstico mais minucioso, aliás, uma análise mais minuciosa, ele obteve o diagnóstico de autismo. Então, para vocês verem aí que o caminho da ciência é por intermédio desse falseamento. Então, ela precisa ter substâncias para ela poder fazer, efetuar o falseamento e poder fazer a aplicabilidade, né? Quando na verdade aqui no canal Frater eu pego um aspecto primordial, né, onde eu vou trabalhar o autismo na sua essência, né, um autista que seria totalmente descompromissado, né, do projeto falseável social, né, e esse autista na sua essência, ele com aspectos de comorbidade, né, ele ali convivendo e de repente ele agregando os aspectos de comorbidade, ele tendo uma depressão por conta por consequência de como é a interatividade no meio, ele tendo um estresse, ou se esse estresse é igual ou não é com ele, então fica mais interessante trabalhar dessa forma, porque a ciência, o caminho dela vai ser muito longo para ela chegar até esse ponto. Então, se nós partirmos desse ponto, eu acredito que a gente vai obter mais resultados porque a gente está partindo de onde o autista precisa, né?
que a gente precisa entrar logo nesse espectro e não ficar falseando da comorbidade. A gente não pode lateralizar isso, né, na comorbidade. Senão a gente lateraliza e nunca atende a questão autística, né? Então, se a gente não atender a questão autística, o autista, se ele precisar, por exemplo, viver, né, ele precisar de algumas coisas para ele ser feliz, a gente vai demorar muito para atingir essa felicidade dele. Para ele ter um resultado de felicidade, como esse que vocês viram aí no vídeo do Raonic no Parque Sensorial, para ter um momento desse feliz com o autista, a pessoa nunca vai ter, porque ela vai ficar casa, terapia, terapia, casa, casa, hospital, hospital, psiquiatra. Ela vai ficar nesse transe. Então, o momento do convívio em si, a felicidade que é essencial, né? A interatividade social, que é onde, segundo os conceitos lá de Amala e Kamala, é ali o ponto-chave para o crescimento, o desenvolvimento e a expansão da abstração, né? O autista nunca vai ter, né? Então a gente precisa de pressa, né? Eu não digo pular isso, mas depressa inverter isso, né? A gente precisa partir do ponto, o nosso ponto de partida tem que partir do autismo, né? E não da comorbidade, né? A gente tem que partir já do convívio autista, né? De onde que está o ponto X, né? E para partir de onde que está o ponto X, você precisa ser um autista. Você precisa, no mínimo, ser um autista leve para entender um pouco. Senão você não consegue passar essa felicidade. Você não tem, por exemplo, um mínimo de autoridade, né? Você não tem uma autoridade para chegar e falar assim, olha, o autista vai ser mais feliz desse jeito, né? Então você precisa ter alguma noção, né? Como eu coloquei aqui no canal, se é verdade, por exemplo, que a advogada extraordinária no filme lá, ela via baleias. Eu sei que aquilo é verdade, mas muitas pessoas não sabiam, elas simplesmente olhavam, acreditavam porque elas estavam confiando de que o cineasta tinha feito um trabalho bem feito. Mas aonde que ele coletou isso? Né? Algum autista falou para ele que é assim, né? Porque a ciência não consegue falsear isso, tá? Não tem como a ciência falsear. Só se a ciência ela vai fazer um mapeamento neuronal de pensamento. Não existe uma máquina que descobre o que você está pensando ou como você está enxergando o mundo, né? Então, o falseamento e o remake, ele é feito por experiência passada de pessoa para pessoa, tá? Então, ela com certeza fez uma pesquisa, né? O cineasta aí fez uma pesquisa e consultou as pessoas que já têm o autismo, né? Como o meu caso, que eu tenho um autismo leve, eu pude dizer para vocês aqui no canal que aquele fato é verídico, né? Que é um fato verdadeiro. Inclusive eu citei aqui o exemplo do que acontecia comigo, do que eu via, que não era uma baleia, né? Não era um golfinho, não era uma baleia, mas eu via um objeto, né? Era diferente. E acontecia da mesma forma, esse objeto ele caminhava, ele dava uma volta pela cidade, era exatamente desse jeito. Então eu pude comprovar aqui para vocês que aquilo era real. Para você poder partir do autismo, é interessante que uma pessoa seja autista e ela passe essa experiência. Só que quando é o autismo leve, é uma experiência ainda assim, ainda um pouco fora do autismo de moderação 2 e do autismo de moderação 3. Então eu não posso dizer com tamanha propriedade coisas para uma família que vive com uma moderação 3, porque é bem diferente, né? As experiências. Para você ter uma ideia, uma pessoa que não tem autismo com outra pessoa que não tem autismo, o enorme número de coisas diferentes que as pessoas pensam e a diferença enorme de uma personalidade para outra. Então você imagina aí uma pessoa com autismo leve e uma pessoa com autismo de moderação 3. O universo de diferenciações que pode existir comportamental ou na maneira de pensar ou na maneira de entender as coisas, né? Então a gente não consegue dizer com muita propriedade, mas a gente vai fazer uma sombra, né, para tentar trazer para as famílias, né, um pouquinho mais de noção, para que a família possa aí distribuir um pouco mais de conforto, né, no convívio e na interatividade com o seu ente querido. Pessoal, eu acho
que ficou bacana. Estou aqui com 57 minutos de live, né? Mas a vinheta aí do final vai para 1 hora de live. Estou muito satisfeito. E essa daqui vai ficar na live aí de tema, o tema aí inicial, né, do início do canal, durante um bom tempo, que eu acho que esse assunto é um assunto muito relevante, né? E eu espero aí que vocês deem seu joinha, se inscrevam no canal e, se possível, que vocês façam uma doação para o Pix que está aí na tela, né? Para esse Pix que aparece para vocês. O Pix é do Banco Itaú e o nome é esse que aparece aqui embaixo, tá? William Castelhano. Se vocês puderem ajudar o canal com qualquer quantia, para que a gente possa continuar levando essa mensagem adiante e ajudar as famílias que têm casos de autismo no lar. Pessoal, muito obrigado então pela presença de vocês e eu conto com a presença de vocês nas próximas gravações.